Abre tua Bíblia, por favor, amado. Mateus capítulo 24. Só no verso 14. Quero ler esse texto, mas depois vou saltar para Romanos capítulo 1, nos versos 16 e 17. Na verdade, o texto base da nossa conversa hoje está em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Mas eu vou começar lendo Mateus 24, verso 14, ok? E será pregado este evangelho do reino, fale comigo, evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu destaco nesse texto, amado, que eu salto para Romanos capítulo 1, é a expressão evangelho do reino, ok? Evangelho do reino. Eu vou voltar e falar disso, mas eu quero ler Romanos capítulo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, nos versos 16 e 17. O texto diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, apóstolo Paulo, ok? Que está falando. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tem um texto também que eu quero ler, está em Romanos capítulo 6, 12 e 14, que diz assim, Romanos 6, versos 12 e 14, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E mais um texto que eu quero ler para você, está em Colossenses capítulo 1, versos 13 a 16. Colossenses 1, de 13 a 16. Colossenses 1, de 13 a 16, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Referindo a Jesus. Também texto de Paulo em Colossenses, como em Romanos, o autor é Paulo. Em Mateus, quem escreveu foi Mateus mesmo, mas são palavras do Senhor Jesus. Pai, ministra a nós no nome de Jesus. Primeiro, Evangelho do Reino. A palavra Evangelho significa literalmente uma boa notícia. Quando um mensageiro de um reino, né, de um governante, tinha uma boa notícia para enviar para os seus súditos, ele chamava isso de evangelho. Quando um mensageiro, um rei, tinha também uma boa notícia para enviar para um outro rei, um rei parceiro, alguma coisa assim, um rei de aliança, ele chamava isso de evangelho. A palavra evangelion, é quase uma transliteração do original grego, e na tradução significa literalmente uma boa notícia. Nós vivemos o Evangelho, aliás, no Brasil somos conhecidos como evangélicos, ok? Então, essa palavra evangélico vem da raiz evangelho, que traduzido significa uma boa notícia. Nós carregamos uma boa notícia do céu, uma mensagem. Nós somos o povo da mensagem. Nós somos o povo da boa notícia, ok?
Mas que boa notícia é essa que pode transformar? Que boa notícia é essa que veio do céu, que libera os céus, que libera poder, que promove transformação, que transforma o coração de uma pessoa, mas transforma a história também. A história de vidas, a história de famílias, a história de cidades, a história de nações, muda a história da humanidade. Que boa notícia é essa que carrega esse poder transformador? Qual é essa notícia que veio do céu, que nós cristãos nos referimos com tanta facilidade, com tanta frequência? Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Palavra de Deus. Nós somos o Evangelho, nós vivemos no Evangelho, né? Nós somos o povo do Evangelho. E essa boa notícia é simplesmente o seguinte: o Evangelho do Reino. Qual é a boa notícia que está chegando ao mundo, que chegou ao mundo há 2000 anos atrás? Chegou o Rei do Reino, essa é a notícia. A boa notícia é: Jesus chegou nas paradas de sucesso. Essa é a notícia. Jesus chegou, o Rei chegou, o reino dos céus chegou. Por quê? Porque o Rei do Reino se fez homem, o Rei do Reino encarnou, o Rei do Reino se fez um homem, assim como Deus cria Adão. Ele envia Jesus e assume a nossa humanidade. A boa notícia de Deus para nós é: o Rei chegou. Chegou um Rei do céu, que é mais poderoso do que o príncipe das trevas. Porque, afinal de contas, o príncipe das trevas também é a criação dele. Só que não das trevas. Na época que foi criado, ele era um anjo de luz. Ok? Este que assumiu o contraponto, que assumiu a rebeldia, ele é o rebelde. Satanás é o rebelde. Ele é o ímpio. Ele é o anticristo. Este que assumiu o estado de rebelião, né, contra Deus e contra Jesus, movimentou uma rebelião no céu e conseguiu trazer essa rebelião para a terra, e por causa do pecado fez o homem também entrar nessa rebelião. Mas aquele que se fez homem, Jesus, o Criador, o Rei do Reino, se fez homem, e ele é mais poderoso do que o império das trevas, ele é mais poderoso do que o príncipe das trevas, ele é mais poderoso do que o pecado, ele é mais poderoso do que o ímpio, ele é mais poderoso do que todo o império da impiedade. Essa é a boa notícia. O reino de Deus chegou. Essa é a boa notícia que vem de Deus para todos nós. Amém? É governo, é questão de governo. O pecado não vai governar mais. Por isso que eu li Romanos capítulo 6, verso 12 a 14. 12 a 14. Por isso que eu li esse texto. O pecado não vai governar mais, porque chegou um Rei do Reino e seu reino, que são mais poderosos do que tudo isso. Amém? E mais poderosos também do que todas as consequências que o pecado trouxe a nós. Todas as injustiças que entraram no nosso coração pelo pecado, e todas as injustiças que nós vivenciamos por causa do pecado em nós. O Rei do Reino é mais poderoso do que tudo isso e pode ajustar o nosso coração, pode limpar as nossas injustiças e pode nos fazer justos diante de Deus, a ponto de, pela fé, podermos viver numa relação íntima com o Papai, porque Jesus, o Rei do Reino, trouxe a sua justiça para nós. Pela fé nós acessamos a Jesus, a cruz, e pela fé somos tornados justos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Rei do Reino veio, ele é chamado de o Justo. O Justo veio para fazer justiça, aniquilar o pecado e o poder do pecado e nos fazer justos na sua justiça, aniquilando em nós, dentro de nós, também todo o poder do pecado e toda a injustiça que entrou dentro da gente por causa desse mesmo pecado. Amém?
Estou muito rápido? Posso ir? Posso seguir? Ok? Bom, a boa notícia é essa aí, chegou Jesus. Fale comigo, a boa notícia de Deus é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei do reino, Ele é o próprio reino, e esse Rei é Salvador, é libertador, é redentor, é abençoador, é perdoador. Dá para pensar em mais adjetivos? Muitos. Ele é tudo isso. O Rei chegou. Agora o universo tem um novo chefe. Basicamente é isso. Sempre teve, sempre foi Deus. Mas com o pecado, e Satanás, quando foi lançado para cá, ele provocou caos. Ele provocou caos. Deus permitiu. Mas aí Deus entra em cena, cria a humanidade como parte da obra da redenção do universo. Ele cria a humanidade como parte da obra da redenção do universo. E dá uma missão à humanidade de expandir o reino do Papai por essa região onde Satanás estava, onde provocou caos. Deus permitiu que Satanás estabelecesse o caos, desarmonia, desajustes, iniquidade. Mas Deus entra em cena e começa uma obra grande de restauração e cura no universo. Satanás, ele é príncipe do império das trevas. As trevas são um ambiente onde ele é príncipe. As trevas são o domínio de Satanás. As trevas são o domínio do pecado. É um lugar. Não é necessariamente no nosso campo físico a ausência da luz. As trevas são um lugar. E nas trevas, Satanás governa. Nas trevas, o pecado governa. Sempre. Daí o poder libertador da confissão. Por que temos de confessar nossos pecados? Porque quando confessamos, jogamos luz dentro de nós. Amém? E quando jogamos luz, quebramos o poder do império das trevas. Amém? Por isso, quem tem pecado escondido em trevas, cria um lugar onde quem governa é Satanás. Quem esconde pecados e não confessa, está permitindo dentro de si, na sua vida, um lugar de trevas onde o pecado governa. Amém? Por isso, a palavra de Deus dá ênfase à confissão. Jogar na luz. Por isso, a palavra de Deus fala que Jesus, Ele é a própria luz. Amém? Qual é o tema? Lugar de vida. Mas o texto que nós estamos usando é de João, capítulo 1. Ele é a luz dos homens. Amém, queridos? Ele é a luz dos homens. João 1,4, se eu não me engano. Ele é a luz. Porque onde a luz está, as trevas se dissipam. E quando as trevas se dissipam, o governo das trevas também. O governo do pecado também. Amém? Jesus é o Rei. Ele entrou em cena. Essa é a grande notícia. Essa é a grande notícia. Jesus. Jesus. Agora, no verso de Romanos capítulo 1, 16 e 17, existem algumas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Pois não me envergonhe, Paulo
Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero destacar duas coisas aqui. A palavra poder e a palavra justo, ou justiça, ou justificado. Amém? Posso seguir, amados? Deixa eu repetir alguma coisa para você, para repetirmos juntos algo que é muito importante. O Evangelho, fale comigo, o Evangelho é a boa notícia de Deus. Amém? A boa notícia de Deus, fale comigo, a boa notícia de Deus chama Jesus. É Jesus. O Rei do reino chegou. E Ele é mais poderoso do que o príncipe das trevas. E Ele chegou para mudar o governo do universo e da minha vida. Amém? É isso. O rei precisa de um território. Assim como as trevas são o território do príncipe das trevas, Jesus tem o território que é o território da luz. Por isso a gente anda na luz, por isso a preciosidade da honestidade, da franqueza, da confissão, da transparência. Amém? Onde há transparência, franqueza, Jesus é quem governa. Amém, queridos? Muito bem. Nesse reino, então eu quero mencionar, quando Paulo fala em Romanos, o poder de Deus para a salvação. E depois, no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Primeira palavra, poder. A palavra poder aqui no original é dínamos, é dinamis, ou dínamos. A palavra dínamo, dínamo é um equipamento elétrico, amém? Em português é um equipamento elétrico, certo? O que faz o dínamo? É o quê? Gerador. Muito bem, essa é a palavra gerador. Vamos tirar dessa definição a palavra gerador, ok? Então, o poder de Deus é um gerador do quê? Ele gera o quê? O poder, o Evangelho, porque ele é definição, poder, é o poder de Deus para a salvação. Agora, ele é um gerador, ele promove mudança, ele promove movimento. O Evangelho é o poder de Deus. A mensagem que Jesus chegou, a mensagem do Evangelho, a mensagem que existe um reino de luz, a mensagem de que o rei é mais poderoso para trocar o governo e nos livrar do governo do pecado, poder, cria movimento, cria transformação, ele gera coisas em nós, amém? Ele é gerador, ele gera em nós alguma coisa, é poder, ele gera vida, ele gera salvação, ele gera transformação, é poder de Deus, ele promove transformação, amém? Amém, queridos? Agora, há dois âmbitos de transformação. Primeiro, há uma transformação interna. Fale comigo, vou fazer aqui, ó. Fale comigo assim. Primeiro, a mudança é em mim. Fale comigo. Primeiro é comigo. A mudança é em mim. O primeiro campo de transformação sou eu mesmo. É interno. É no meu coração. Amém? Esse é um território que deve sofrer as transformações pelo poder do Evangelho. Mas há um outro campo. Esse outro campo, que também experimenta o poder transformador de Deus, é um campo fora de mim. Ok? Então, esse outro campo está fora. É só isso. Né? Lá está dentro, aqui está fora. É só isso. Ok? Mas fale comigo. O outro campo de transformação é fora de mim. O meu ambiente, fora de mim. O meu mundo, o meu universo, a minha vida, a minha conduta, os meus relacionamentos, tudo isso pode ser transformado pelo poder de Deus. Amém? Deixa eu dar um exemplo, então,
indo para Colossenses, capítulo 1, de 13 a 16. Esse texto expressa o mover de Deus, o poder, o dínamos, o poder transformador, o poder gerador de mudança, poder gerador de transformação, fora de nós. Acontece dentro de nós em primeiro lugar. Mas eu quero mostrar nesse texto aqui como aconteceu uma movimentação, mesmo que invisível, mas que dependeu de muito poder do céu para acontecer. Vamos lá, Colossenses 1, de 13 a 16, vamos ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas. Amém? É um lugar, é uma dimensão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Amém, queridos? Transportou, é mudança de lugar. Amém? Nós fomos tirados de um lugar e colocados noutro lugar. Amém, queridos? Isso é real. Okay? Isso não é um exercício de pensamento, não é uma questão filosófica, não é metafísica, não. É real. Aconteceu. Nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? No qual temos redenção, remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Percebe que o texto está falando de coisas e dimensões que estão além de nós. Amém? Ok? Nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. Percebe que não está falando do coração do homem? Na verdade, ele está falando do lugar de onde fomos tirados e para onde fomos transportados. Amém, queridos? Visíveis sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ok? A palavra aqui, nos transportou, tem a ideia de poder também. A palavra transportar, ela carrega o sentido de poder que nós estamos vendo lá em Romanos capítulo 1. A ideia é o seguinte: nós estávamos enraizados no império das trevas. Nós, por causa do nosso pecado, quando nós pecamos em Adão, quando nascemos em pecado. E esse pecado, ele nos faz nascer num estado já de condenação. Sem entrar no mérito de criança, no estado da ignorância e tudo mais, não vamos caminhar por aí agora. Nós cremos na graça, nós cremos na misericórdia, que as crianças que ainda não chegam na idade de consciência, podendo tomar as suas decisões por Jesus, há graça e há misericórdia de Deus para as crianças nesse estado da ignorância. Deus é justo, Deus vai resolver isso, ok? Deus vai resolver isso, não se preocupe com isso. Mas o fato é que nós todos nascemos em pecado, e nós nascemos enraizados no pecado. O pecado fez isso com a gente. Ele tirou a gente da presença de Deus. E nós estamos ali, nosso estado é já de condenação. A injustiça entrou na nossa vida. Jeremias capítulo 17, fala isso, verso 9, fala isso: nosso coração tende para o mal, nosso coração tende para a iniquidade, nosso coração é corrupto, diz o profeta Jeremias. Nosso coração é corrupto, por quê? Por causa do pecado. De alguma forma o pecado exerce governo dentro de nós. Não existe, deixa eu falar uma coisa aqui, Bruno Paredes. Não existe meio termo, fale comigo, não existe meio termo. No reino do Espírito, não dá para ficar em cima do muro. Porque em cima do muro é o lado errado. Ok? Não existe meio termo. Ficar no meio termo já está do lado errado. É tudo muito simples, só tem dois jeitos, dois lados. É trevas e é luz. Não existe meio termo, não existe 50 tons de cinza. Ok? Não existe. Deus não criou 50 tons de cinza. Estou falando de outra coisa, não das cores, né? Ok? Ou é uma coisa ou outra, ou é frio ou é quente. Não existe meio termo. O que acontece com o morno? O que Deus faz com o morno?
Ok? Rejeita, porque não existe meio termo. Ou é ou não é. Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Por isso que, né? Deixa para lá. Aí, a gente está enraizado no pecado. Agora, o pecado fez a gente se afastar de Deus, e a profundidade onde estávamos enlameados no pecado era muito grande. Agora, tinha uma coisa, nós estávamos no pecado e perdidos de maneira justa, porque o salário do pecado é a morte. O diabo tinha direito sobre nós. Ele tinha direito. O diabo também se submete às verdades e aos princípios da palavra de Deus. Sabia disso? Ele não se move fora da palavra de Deus. Ninguém se move fora da palavra de Deus. A natureza se move pela palavra de Deus. O que se vê se move pela palavra de Deus. O que se não vê, o invisível, se move pela palavra de Deus. Até os demônios se movem pela palavra de Deus. E era uma questão de justiça. Por causa do pecado estávamos condenados. Haveria de acontecer um poder, uma movimentação de caráter divina. Um poder divino deveria entrar em cena para poder resgatar a gente do pecado. Pois foi o que aconteceu. Somente uma movimentação divina. Por isso a Trindade se reuniu para decidir o que fazer. E por isso um da Trindade veio para resolver o problema, que é Jesus Cristo. Precisou uma ação divina. Não dava para ser de outro jeito. Deus teve que entrar em cena, Ele mesmo precisou entrar em cena. E Ele veio e tomou a forma de homem, encarnou. Ele indo para a cruz, Jesus indo para a cruz, Ele cumpriu a justiça de Deus, que diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Jesus não pecou, mas Ele levou sobre si os nossos pecados, e a morte que Ele morreu na cruz trouxe justificação a todo aquele que estava condenado no pecado. E agora, pela fé nele, crendo no que Ele fez, aceitando isso no nosso coração como para mim, esse sacrifício foi para mim, então entra em cena na minha vida um poder divino, um poder que é maior do que as garras do inferno, maior do que as garras do pecado, e esse poder entra em cena e nos resgata e nos tira deste lugar com poder. Houve uma ação de poder somente divina para poder nos resgatar da mão de Satanás, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportar aqui tem a ideia de um grande poder que agarra uma árvore que tem raízes muito profundas, um carvalho que aprofunda a raiz até as pedras e se agarra nas pedras para se manter firme nos dias de tempestade. A ideia aqui é que uma árvore muito bem plantada, há um poder muito maior do que ela, vem e arranca com extremo poder e transporta a gente e coloca no reino de Jesus Cristo. Essa palavra mostra que nós fomos transportados. Houve mudança de lugar, nós saímos de um lugar e fomos para outro lugar. Isso por causa do poder. O poder de Deus, o dínamos de Deus, o gerador, gera transformação, transportando a gente de um lugar para o outro. Amém? Essa é uma forma desse poder entrar em cena na minha vida. Agora, eu falei aqui um poder fora de nós, certo? Colossenses capítulo 1. Houve um poder divino, entrou em cena para nos transportar. Mas há um poder que entra em cena dentro de nós. Fale comigo, dentro de mim, no meu coração, é preciso um mover de poder para destruir as obras da injustiça em mim. Esse é um poder de Deus que também acontece. Houve um poder tremendo que nos transportou de lugar, mas há um poder de Deus no Evangelho que transforma a gente dentro. Deixa eu falar um negócio para você. Ouve aqui. As grandes transformações fora de nós começam dentro de nós.
Fale comigo. As grandes transformações fora de nós começam dentro de nós. É muito confortável para a gente esperar que o mundo mude e se adeque a nós. Não é isso que a gente quer. Aqui, fala para nós, só eu e você. Não tem mais ninguém. Só eu e você. Fala a verdade. Não é o que a gente quer. É mais confortável. É o que a gente prefere. A gente espera que o mundo mude e se adeque a mim, ao meu jeito, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo e tudo mais. Só que isso é um negócio tão importante que às vezes até na nossa vida cristã a gente espera que as coisas mudem, mas eu não preciso mudar. Espero que meu marido mude, minha esposa mude, meus filhos mudem, e os filhos esperando que os pais mudem, né? Os liderados esperando que os líderes mudem, e os líderes esperando que os liderados mudem, que o pastor mude, que o governo mude, que o prefeito mude, né? Haja uma transformação externa. Mas as transformações externas, elas começam com a gente. Assim como houve um poder tremendo para nos mudar de lugar, o Evangelho fala também, em Romanos capítulo 6, que esse mesmo poder do Evangelho é tremendamente grande para transformar a gente. Porque, presta atenção, nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos mudados de lugar. Agora apaga esse gráfico aqui que eu estou fazendo. E pensa agora no seguinte. Agora, tem coisa que precisa sair do meu coração. Vamos refazer o gráfico. Tem coisa que precisa ser tirada do meu coração e jogada de volta para as trevas. Nós saímos das trevas e viemos para a luz. Agora tem coisas em nós. Tem áreas em nós. Tem territórios em nós que precisa ser sujeito à luz. E esse mesmo poder entra em cena e vai trazendo grandes transformações. Mudamos de lugar, agora nós precisamos ser transformados. A mudança deve acontecer dentro da gente. Gerador. Nessa hora, o poder de Deus vai gerar coisas em mim. Tudo em Jesus Cristo. O poder do sangue de Jesus Cristo é gerador. Ele pode gerar na minha vida o que é que nós estamos precisando, o que é que a gente sofre, o que é que a gente sofre na vida, quais as áreas da nossa vida em que a gente geme, que a gente lamenta, que a gente tem dificuldade, que a gente se sente fraco, que a gente se sente limitado, que a gente se sente inapto, que a gente se sente sem condições de fazer uma boa coisa, de ser feliz às vezes, ou questões emocionais, as áreas emocionais da nossa alma, a gente se sente desajustado, a gente se sente não amado, a gente se sente rejeitado, a gente se sente desprezado, com baixa estima, as áreas do nosso coração. Todas essas áreas em nós agora precisam ser sujeitas ao Rei Jesus, porque onde o reino vem e toma esse lugar agora dentro de nós, ele expulsa as trevas e vai jogando medo, volta para as trevas. Inseguranças, volta para as trevas. Problemas emocionais, feridas na alma, pá, joga para as trevas, de volta. Isso tem que sair de nós. Baixa estima, tudo questões emocionais. Volta para as trevas. Tudo isso é resultado do pecado, mas a obra da cruz, ela é poderosa para continuar trabalhando em nós. É o poder do Evangelho, é um poder gerador de transformação. Por isso, Paulo fala de fé em fé. A gente entra no Evangelho pela fé, a gente conhece a Jesus pela fé, mas é de fé em fé. A ideia aqui é de continuidade. O exercício da fé deve continuar.
No primeiro exercício de fé, eu fui transportado do império das trevas. Agora, eu continuo em movimento, eu continuo com fé, exercendo fé, para que o governo de Deus, o governo de Jesus Cristo, vá tomando os demais territórios da minha vida, os demais territórios do meu coração, e me trazendo cura e transformação. Rendição, as palavras que ele usa, remissão, redenção, salvação. O processo de salvação, o processo de cura deve continuar em nós. Amém? Existem áreas do nosso coração que a gente precisa abrir para deixar o Rei Jesus entrar, porque onde o Rei Jesus entra, entra a luz. E as trevas são dissipadas. Amém? Aí somos justificados. A palavra justificação, ela é mais ou menos assim. Nós não somos justos. É o Espírito do justo que entrou em nós. É o poder de Deus que nos fez justos. Nós fomos tornados justos, ajustados a Deus. Agora o lance é que é pela fé. Eu preciso falar isso para você. Sabe como é que a gente faz para curar a nossa vida, curar o nosso coração, de um conjunto de coisas que produz sofrimentos em nós, dores em nós, e que não estão relacionados com a vivência do Evangelho, o próprio cristianismo. A palavra de Deus fala que nós vamos sofrer dores, no que diz respeito a andar na fé. Poderemos ser perseguidos, poderemos ser perseguidos de maneira física, de maneira emocional, certamente de maneira espiritual. O império das trevas se levanta contra nós. Isso é normal. A guerra espiritual é o que de mais evidente existe na vida cristã. Existe oposição contra nós. Nós somos filhos da luz num mundo que jaz no maligno. Então a gente vai ter luta. O normal é a luta, por isso que a palavra de Deus fala que somos vencedores. Não dá para vencer sem lutar. Nós já somos vencedores. Ele não precisa falar que a gente vai ter luta. Ele falou, aliás, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Essa é a palavra. Nós vamos ter luta. A questão é se manter firme, lutar, na certeza que já somos vencedores, porque Jesus está com a gente, Ele é o Rei do reino. Agora que a gente vai ter que lutar, a gente vai. Agora, existe um sofrimento que é por causa da defesa do Evangelho. Um sofrimento que está associado à tua fé. Que de maneira aparentemente branda acontece na nossa sociedade hoje, porque a gente não tem perseguição física. Houve perseguição física na história no Brasil, mas hoje não. Hoje a perseguição é diferente. Hoje, no meio dos amigos do trabalho, da escola, se você fala, não, eu não vou para a balada, você é ridicularizado. Se você fala, não, eu não fico, né, esse negócio de ficar, esses namoricos que na minha época tinha outro nome, mas todo mundo sabe o que é isso, né? Não, eu não fico, você é ridicularizado. Há um outro tipo de perseguição, mas que há uma pressão das trevas contra nós, há. Não, eu não minto. Há uma pressão das trevas. Não, eu não escondo nada. Há uma pressão das trevas. Não, eu não trabalho contra os meus patrões. Eu sou fiel naquilo que eu faço. Mas no mundo em que ninguém é. Então há uma pressão. A gente vive sobre isso. A palavra de Deus fala que a gente vai sofrer essas coisas por viver na fé do Evangelho, andar na verdade. O caminho que a gente tem é o caminho de Jesus. Agora, existem muitos sofrimentos que nós passamos na nossa vida que estão ainda associados a áreas dentro de nós e que ainda estão em trevas e que existe ainda governo de pecado. Por isso, Paulo, em Romanos capítulo 6, fala, não reine o pecado em vossos corpos mortais. Lembra que Paulo está escrevendo isso para a igreja. Não está escrevendo para incrédulo. Está escrevendo isso para a igreja. Não reine o pecado nos vossos corpos.
nos membros do vosso corpo. Antes, os membros do vosso corpo sejam instrumentos de justiça. E no final, não domine o pecado em vocês. Existe agora, já que o poder de Deus entrou em cena e nos justificou e nos trouxe pela fé para o reino de Jesus, é preciso que agora a gente vá cedendo as diversas áreas da nossa vida, do nosso coração, ao governo de Jesus Cristo. E cada vez que eu ceder uma área da minha vida ao governo de Jesus Cristo, a luz entra, o poder salvador entra, o poder redentor entra, o poder remidor entra, o poder de libertação entra, a alegria de Jesus entra, o cuidado pastoral de Jesus entra. E Ele cresce dentro de nós e nós somos satisfeitos por Ele. As inseguranças financeiras, por exemplo. As inseguranças financeiras. Parece que algumas pessoas, quando estão sem dinheiro, não gostam, né? De ficar sem dinheiro, né? Tem alguém que gosta de ficar sem dinheiro? Mas tem gente que desequilibra. Tem gente que perde o controle. Porque talvez esteja depositando muito da segurança da sua vida no recurso financeiro. E o dia que não tem, ele desestabiliza. Você sabe que essa é uma área que deve ser curada em nós? Ou Deus é a nossa segurança e a gente confia no cuidado dele, ou a gente tem um ídolo dentro de nós chamado Mamon. Essa é uma área dentro de nós que precisa ser curada. Ou satisfação, alegrias. O que é a nossa alegria? O que é que mais te produz alegria? O que hoje te traria a maior alegria? Se a resposta não for mais de Jesus para a sua vida, então tem alguma coisa ocupando o lugar que é só de Jesus. O que é que consola o teu coração mais do que qualquer outra coisa, um lugar de descanso mais do que qualquer outra coisa? Se a resposta não for Jesus, então tem um ídolo ocupando esse lugar no teu coração. Mas é a minha família, pastor. Belezinha. A família pode ser um ídolo. Pode ser até o sucesso ministerial. Não, eu vou estar bem mesmo quando a minha célula estiver multiplicando muitas vezes, quando a igreja estiver se multiplicando muitas vezes. Eu vou estar bem mesmo quando eu encontrar sucesso no exercício do meu ministério. Se a resposta não for Jesus, eu vou estar bem mesmo quando eu estou do ladinho de Jesus, Jesus está em mim, está tomando espaço dentro do meu interior cada vez mais, eu estou amando cada vez mais Jesus, eu preciso mais dele, eu quero passar cada vez mais tempo com ele. Se a resposta não for Jesus, então o sucesso ministerial pode se transformar num ídolo dentro de nós. Há algo que te dê prazer mais do que Jesus? O que é que te dá mais prazer? Se a resposta não for Jesus, então tem um ídolo que precisa morrer e ser destronado dentro do teu coração. Amém? E as ansiedades? A ansiedade é o desconforto de perder o controle das coisas, das situações. Você não pode fazer nada, mas vê algo que precisa ser feito, e como você não está fora do teu alcance, você só tem que esperar. E essa situação
de eminente necessidade e a falta de condições de interferir nisso produz ansiedade. Agora, a Bíblia fala que a ansiedade é pecado. E a Bíblia fala que a gente deve lançar as nossas ansiedades para Jesus. A ansiedade em si já é uma idolatria. Ou seja, Jesus tem que governar dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida. Fomos transportados com poder, o mesmo poder que entrou em cena na história para nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino de Jesus, está disponível a cada um de nós, para agora dar continuidade ao processo de transformação dentro de nós. E a gente ser curado de todas as mazelas do pecado, de todas as injustiças do pecado. Agora, a boa notícia são duas. O Evangelho, né? São duas aqui. Primeiro, você só tem que abrir essas áreas do coração, simples assim, e confessar elas a Jesus. E jogar luz nisso. Segundo, você só precisa ter fé e acreditar que a justiça de Jesus na cruz do Calvário é que promove essas transformações dentro de nós. Não é nada que a gente faça. Meu amigo, meu amado irmão, não há nada que a gente possa fazer. Nada. Não há poder em nós para resolver essas coisas dentro de nós. Não há poder em nós para arrancar as tristezas, as inseguranças, as ansiedades, as preocupações do nosso coração. Não há poder em nós para nos curar a alma das feridas da história. Não há poder em nós. O tempo não faz isso, o tempo não cura nada. Não há poder em nós. Tudo é de graça. Você não tem que fazer nada, você só tem que crer. Não é fácil. É fácil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que expor essas áreas dentro de mim. Pai, ok, vamos lá. Eu tenho sido inseguro, eu não tenho te buscado, eu tenho mentido, eu passo ansiedade, eu sofro com ansiedade, cheguei a ficar doente por causa disso. Cheguei a entrar em depressão por causa das minhas ansiedades. Eu fico bem quando eu estou com dinheiro na conta e a conta está positiva. Quando eu não passando por algum aperto, eu desestabilizo. Pai, eu confesso isso. E faça a lista. Faz a lista. E coloca diante de Deus. Expõe luz. Põe tudo à luz. E depois de expor tudo à luz, relaxa. E crê. Fala comigo, relaxa e crê. Só. Fale comigo. Confessar, relaxar e crer. Amém? Deus é bom? Baixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça e, por favor, permita que o Espírito Santo te ajude a evidenciar para você mesmo áreas na sua vida em que Jesus ainda não está governando. Áreas na sua vida em que você convive com dores, desconfortos, inseguranças e que não são decorrentes da defesa da fé, do andar na verdade, mas são decorrentes de feridas, decorrentes de ansiedades, preocupações. Permita o Espírito Santo te ajudar a evidenciar todas estas coisas. É preciso que você confesse e simplesmente creia
que este poder gerador do Espírito Santo vai passar e vai limpar o teu coração, jogando para as trevas de novo todas essas mazelas do pecado e trazendo o governo de Cristo para o teu coração, nessas áreas aí. É preciso sujeitar a Jesus, ao Rei Jesus, agora essas áreas do nosso coração. Uma coisa é sermos tirados das trevas e transportados para a luz, outra coisa é você abrir o teu coração e permitir que a luz entre em todas as áreas escuras da alma. Quero te convidar a expor essas áreas escuras da tua alma.